O primeiro passo sempre foi tentar entender essa questão de como é que o produtor ele fazia a sua condução da fazenda, né? Mesmo sendo de uma forma empírica, mas oriundo de um certo método de tentativa-erro, no sentido de ao longo da história da região, e testando, e fazendo, e vendo que não deu certo, e automaticamente, dado o tempo longo, foi se tendo a condição de ir juntando esses conhecimentos. O melhor de cada ano, de cada ano, e historicamente passando entre as gerações. Então isso é uma base muito forte de conhecimento, porque, querendo ou não, né, as pessoas, a gente aqui é descendente diretamente dessas pessoas que conseguiram, de certo modo, conduzir esses negócios. Atravessar essas décadas. Essas décadas secas que vieram, né? Então, assim, o primeiro passo é esse. O segundo é trazer justamente agora o conhecimento mais, eu diria, acadêmico, um tratamento mais científico, para tentar entender por que, por exemplo, se fazia daquela forma. Né? Muitas vezes o produtor faz algo que é muito certo, mas ele não sabe explicar o porquê de que aquilo dá certo. Então, Chico, não sei, só sei que foi assim. Só sei que foi assim, e deu certo e vai dar certo, né? E a ciência, justamente, ela parte daí. A gente tem que sempre lembrar que a ciência, ela sempre começa num conhecimento prático. É claro que existem já novos conhecimentos que foram desenvolvidos a partir já desse conhecimento que foi evoluindo. Mas na nossa área, muitas das coisas ela começou a partir de uma coisa que era feita. E a demanda sempre vem de lá, da ponta, né? E a ciência tentava entender como é que aquilo se formava, conduzia, ou explicar o porquê das coisas. Uma vez entendendo esses porquês, aí vem a evolução. E é isso que a gente, de certa maneira, imagina, né? Então, a gente juntar as duas coisas, né? Às vezes tem pessoas que dizem que a prática é uma coisa, a teoria é outra. Eu acho que quando a pessoa fala isso é porque ele não está sabendo direito o que é prática e o que é teoria, porque na realidade as duas caminham junto, né? Perfeito. Na realidade seria isso. Então, assim, a ideia sempre foi a tentar entender como é que aquele sistema funcionava, porque a gente acreditava o quê? Que a base seria aquilo, porém, a gente precisaria ter uma melhoria. Tá? Em melhoria, por quê? Porque aquele sistema, mesmo sendo interessante e tendo sido bastante utilizado, ele apresentava determinado momento em que ele entrava em colapso. Ele tinha problemas a maior parte do ano, né? Que é a escassez de água. Quando vinham os anos de seca, sequências de anos de seca, então os sistemas eles estavam adaptados, porém ainda não estavam protegidos. Para isso a gente precisa ter, de certa maneira, uma evolução no conhecimento de como é que ele funciona. E aí entra a ciência, né? Ciência em que sentido? Especialmente a ciência que a gente fala da hidrologia, eu entender como é que o processo da passagem da água pelo sistema ele ocorre, para que eu possa, então, de certa maneira, modular. Então, é a junção do que antes se fazia, né, e foi meio que sendo perdido, e hoje a ciência poderia, hoje não, porque na realidade já são conhecimentos bastante consolidados. Mas assim, o que a ciência poderia trazer de fundamentação para poder a gente entender melhor e conduzir melhor esse sistema? Uma base é a hidrologia. Hidrologia, por que eu falo hidrologia? Porque na realidade, na nossa região, como a água é o fator que mais limita o desenvolvimento da planta, a gente precisa justamente dar atenção maior à água. Sim, com certeza. A água, e como nós não estamos falando de uma área que não é irrigada, mesmo que fosse irrigada, a base é a hidrologia. Mas como a gente está falando de uma área de sequeiro, em que as produções seguem o regime de chuva, a gente tem que entender como é que essa chuva ocorre, como é que essa água passa pelo sistema. Ou seja, se a gente imaginar a nossa propriedade como um prato, a precipitação ela vai cair em cima desse prato e ela vai passar mais rápido ou mais lento. Eu é quem vou poder influenciar nisso. Então, quando eu faço práticas, por exemplo, conservacionistas, conservação de solo e água, eu vou, de certa maneira, modular essa passagem. Essa água passa um pouco mais lento, ela tem que passar, ela não pode parar, ela passa um pouco mais lento e, ao passar mais lento, possibilita maior crescimento vegetal. Então, são coisas como isso que a gente tenta trazer. O produtor antigamente não tinha esse conhecimento. Né? Então, muitas vezes ele desmatava a área completamente, queimava todo ano. E isso não é possível de se fazer e não é recomendado tecnicamente. Então, são essa mistura do que era feito, do que pode ser feito melhorado. Né? E aí, assim, a grande característica da nossa região, em função desse ponto, vai ser justamente o tipo de solo.